Oi, boa noite. Meu nome é Eduardo Guimarães. Vamos começar o culto desta noite, nessa live, trabalhando a nossa vida com Deus e pedindo primeiramente ao Pai que tome direção desse trabalho. E você que de alguma forma, vier participar desse trabalho, que Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, que o Senhor Jesus preencha você com todo o amor, toda a harmonia do reino e da justiça divina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A mensagem desta noite, nós vamos trabalhar a palavra no capítulo 5 de Marcos, no versículo 21. Não é isso? Para tratar-se do assunto, relativo à mulher do fluxo de sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, a princípio eu quero convidar aqui as pessoas que de alguma forma fazem parte deste trabalho, a conhecer também mais dos projetos do Ministério Batista Universal, ao qual eu sou fundador dele, não é isso? Dentre eles eu tenho o projeto Esporte Clube Coroa do Rei, com um projeto também associado a ele, que é o projeto Copa Coroa do Rei, que tem por finalidade trabalhar não só a construção da matriz fundacional da sede, com o nome Cidade do Monte. Por quê? Porque na minha visão ministerial, eu entendo duas coisas. Uma delas é o seguinte: a gente levar a palavra de Deus. Outra, trabalhar a geração dos filhos de Deus. E eu vejo no esporte uma forma de envolver a igreja, ou a geração, com coisas que verdadeiramente vêm ser saudáveis, vêm gerar vida e vida com abundância em nosso tempo. Não é isso? Então, assim, como meu ministério está sem templo, e a gente ainda não tem nenhum recurso financeiro para poder estar justamente desenvolvendo o social deste trabalho com um corpo de membros. Então a gente precisa não só de pessoas que venham doar, mas também pessoas que venham trabalhar com a gente o projeto do Ministério, que é o quê? Que é construir a Cidade do Monte, onde a base fundacional do Ministério Batista Universal, que é uma igreja ortodoxa e pentecostal. Igreja no sentido que se aplica a todas as igrejas. Ortodoxa porque ela tem coesão com a palavra e com a ação do Espírito Santo pela palavra, entendeu? E justamente por vários fatores. Um deles é manter coeso a relação do homem com Deus mediante a igreja e mediante a geração dos filhos de Deus pela igreja. Por quê? Porque muitas das vezes a gente deseja ou prega novo céu e nova terra, e vida com abundância, mas não gera essa vida com abundância. Por quê? Porque há disputas por territórios ligado à própria mídia religiosa, e isso tira a essência do ministério com a verdade da palavra, ou então com cuidado com a geração dos seus filhos. Então essa questão do projeto Cidade do Monte, ele tem por finalidade não só construir o templo dentro desse espaço, mas também ter ali a sua quadra poliesportiva, o seu campo de futebol, ter a pista de atletismo, ter ali também, por exemplo, as piscinas de natação, para poder ensinar não só ginástica rítmica, assim, artística, ou balé, essas coisas assim, mas trabalhar todo o meio em que envolve jovens e crianças, de modo a fazer com que o ministério tenha o seu social mediante aquilo os princípios que desenvolvam o bem-estar social também. Por quê? Porque muitas das vezes a gente espera um novo céu e nova terra e deixamos utilizar o ministério da palavra simplesmente para poder amedrontar pessoas e bitolar elas com a viseira em que elas ficam sujeitas a uma perturbação psicológica a curto, médio e longo prazo, com medo de ir para o inferno, e acaba indo para o mundo das drogas. Porque muitas vezes não tem amparo. Porque se virar Deus é você buscar na palavra, mas é você ter um social também. Não é isso? Meu ponto de vista é esse. Ou seja, minha base ministerial. Para você conhecer melhor dela, você pode entrar no site do Ministério Batista Universal, e você vai ver lá no livro revista, Revista Nova Jerusalém, como funcionam as bases fundamentais do meu ministério. É uma revista desenvolvida por mim. E tem também outro livro, chama-se Livro Revista Obra Literária, Revista Nova Jerusalém, que é a base de ensinamento, que também certamente vai nortear as edições anuais da Revista Nova Jerusalém, que tem por finalidade não só instruir o jovem ou a humanidade, o corpo de fiéis de membros mediante a palavra, mas também fazer um levantamento desse aprendizado, da visão de cada um desse corpo de membro, na razão, inclusive, de desenvolver novos projetos da revista em cima do conceito
político social do corpo de membros do Ministério Batista Universal ou das pessoas que vêm agregar valores ao social de nossa comunidade ou da nossa relação com Deus e com nosso semelhante. Esse é o projeto da revista Nova Jerusalém. E tem lá também o SAAG, que é o Sermões Apostólicos Eduardo Guimarães, que vai estar lá justamente, tem um preço acessível para que você também possa estar contribuindo com o ministério e, consequentemente, desenvolvendo a obra de Deus conforme o seu chamado ministerial, né, junto ao Ministério Batista Universal e Igreja Ortodoxa Pentecostal. Amém? E nessa noite, antes de começar a leitura, nós vamos fazer uma oração. Eu quero convidar você que está participando, que está ouvindo a palavra de Deus nessa noite, a aguardar essa ministração até no final, para que você possa também ligar com Deus a sua oração diante dos seus pedidos, diante das suas necessidades, seja elas espirituais, seja elas físicas, seja sentimentais, seja amorosas, seja profissionais. Por quê? Porque da mesma forma que eu prego a palavra e espero de Deus a manifestação, você também está esperando a manifestação de Deus na sua vida. E o elo principal de estarmos reunidos aqui neste momento, todas as vezes que eu faço essa live, é estar reunido justamente aqui em nome de Jesus, desenvolver uma relação em nome de Jesus Cristo e, consequentemente, nos prover da graça de Deus pelo poder que há no nome de Jesus. E para mim, a minha vida não é diferente, assim como também não é para a sua vida, não será para a sua vida diferente. Por quê? Porque você está ligando pelo poder que há no nome de Jesus, em razão de que a justiça de Deus te assista, a graça de Deus cubra a sua vida em tudo aquilo que lhe é necessário. Salvação, libertação, cura, né, santidade, e todos os bens, as virtudes do Espírito Santo, a qual o Senhor nos deu como graça para podermos viver em Cristo e nos provermos dela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para poder começar esse trabalho, você pode fechar seus olhos ou não, mas vamos fazer uma oração entregando esse trabalho ao Senhor. Seu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entro na presença do Senhor neste momento, pedindo ao Senhor que o Senhor vai de encontro a cada alma, a cada pessoa que está, ó Pai, participando dessa live nessa noite. Ainda que ele esteja oculto e não queira participar de forma direta, mas eu quero crer que o Senhor já está tocando ele, já está tocando o coração dele, visitando os problemas dele, seja na vida amorosa, na vida sentimental, profissional, seja mediante, ó Pai, a saúde, ó Pai, ou qualquer outra se faz necessária a manifestação do teu poder, de modo a tornar notório a atuação do Senhor mediante a fé dessa pessoa. Que o Senhor dê a fé, que o Senhor dê fé a essa Senhor, e de alguma forma faça com que o impossível aconteça na vida delas. Tome a direção deste trabalho, de modo a tornar progressivo e produtivo essa ministração, segundo o poder e autoridade que é no nome de Jesus, pelas virtudes do teu Espírito Santo, de modo a fazer cada um de nós emanar águas vivas que saltem para a eternidade de nossos corações, e de nossos corações para a vida, aleluia, do nosso vizinho da esquerda, do nosso vizinho da direita, do nosso vizinho da frente, dos fundos, o que está nas tangentes, ou abaixo, acima, mais próximo, mais distante. Que o Senhor seja o Deus e o governo na nossa casa e na casa de cada um cada um dos seus filhos que estão assistindo essa live nessa noite, de modo que eles também sejam fonte de água vivas e canal de bênção na vida dos seus vizinhos e daí por diante, para que no poder do Senhor o Senhor possa tocar cada um, segundo as virtudes do Senhor, na extensão da tua glória. Louvado seja o teu nome. Seja adorado e bendito, Pai, em nossas vidas nessa noite. Que a nossa vida glorifique o teu santo nome. E somente o santo nome seja glorificado pelas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer uma leitura da palavra nessa noite. Aqui no capítulo de Marcos, capítulo 5 de Marcos, que diz assim, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele grande multidão. E ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. E vendo-o, prostou-se aos seus pés. Rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, vamos voltar novamente aqui, certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal.
E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou os meus vestidos? E disse-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que fizera isto. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: Filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele de falar, chegou alguns dos principais do povo da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Bom, essa mensagem da palavra, ela nos mostra que no caminho em que Cristo, né, se direcionava para fazer um milagre, para acudir, né, uma pessoa que de alguma forma tinha uma filha enferma que estava a ponto de morrer. E neste caminho haviam pessoas que estavam ao redor dele, não só o seguia por curiosidade, mas por ser parte do seu discipulado, parte porque sabia que no final do sermão dele também haveria a multiplicação dos pães, né? Porque muitas das vezes as pessoas que seguiam Jesus é porque tinham fome, né? Ele chega a retratar isso no capítulo 6, versículo 27, 26 e 27 de João, que que a multidão seguia, né? Porque tinham fome muitas das vezes. E não é diferente, inclusive, para todos aqueles que são cristãos, né? Não que nós somos mortos de fome ou passar fome, que na verdade a graça de Deus, na verdade, é a única que assiste verdadeiramente o cristão e o servo de Deus, em todas as áreas. Seja na razão dele se prover de recursos vindo do solo, né, da lavoura, da pecuária, né, ou de qualquer outro meio. Não é isso? Por quê? Porque por mais que tenha dinheiro, se não tiver, ou se o campo não gerar fruto, o dinheiro não vai adiantar. Não é isso? Tem dinheiro, mas fulano de tal tem produto X ou outro. Se não vender, não vai adiantar. Então, dinheiro tem que ter um ciclo de dependência com aquilo que de alguma forma traz a provisão. Então, aquela multidão seguia Jesus. E chegando Jairo, ele pede para que o mestre viesse visitar a sua filha, que estava à beira da morte. Porém, neste caminho, assim como todos que seguiam Jesus, tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E por 12 anos ela estava sofrendo e tinha gastado tudo que tinha, né, com os serviços médicos. E esses médicos não conseguiram curar ela. Mas de modo que ela foi só piorando. E segundo relata a palavra, ela vendo Jesus, ela se aproximou, né? E com a fé que ela teve, né, de que se aproximasse dele e tocasse somente em as orlas dos seus vestidos, ela seria curada. E ela pegou e foi curada. Ela não falou isso para as pessoas que estavam do lado dela. Não tinha pessoa alguma que sabia o que tinha acontecido, senão o próprio Jesus e a mulher. E eu quero crer que hoje, nessa noite, você que está assistindo essa live, para você, em muitas coisas, né, há muitas coisas na sua vida particular e pessoal, ainda que haja aquele potencial de censura, né, por quaisquer outros meios em que você se sente vulnerável, mediante qualquer fator que você sente estar sendo observado, nós sabemos que maior é aquele que está com o homem, e muitas das vezes agimos como esta mulher, né, em busca do milagre e esperando tocar nas orlas de Jesus, esperando ver Jesus passar para que ele venha trazer a cura. E é com essa finalidade que eu quero convidar você a crer nessa noite, que pelo poder que há no nome de Jesus, você irá tocar nas orlas de Jesus Cristo nessa noite, porque ele estará visitando você, se você crer. Porque eu creio que aquele que está ouvindo essa mensagem, ele está aqui por fé, não em fé em mim, porque eu também estou falando para você porque eu tenho fé em Jesus Cristo, que eu tenho fé em Deus, e é nessa razão que eu quero convidar você a exercer essa fé, para que você tenha o poder de não só tocar em Cristo, mas também receber dele as virtudes, receber dele, amém, glória a Deus, Valmira, Deus abençoe. Então, receber dele as virtudes que são necessárias não só para a sua vida pessoal, mas em toda a extensão do seu lar, da social onde você está, você se encontra, tudo aquilo que projetar a sua mente em que, se for possível, você tocar com as plantas do seu pé, em razão de conquistar, em razão de fazer notória a manifestação do poder de Deus na sua vida, em viver vida e vida com abundância. Amém? Que seja assim, segundo a graça de Deus, o poder que há no nome do Senhor Jesus.
Porque a finalidade do evangelho hoje em dia, muitas das vezes, as pessoas pensam que é só mesmo manter um ciclo de dependência com aqueles que sofrem mal. Não. Aquele que está sarado, aquele que busca cura, ele precisa primeiramente ter um relacionamento constante com Deus e crescente e progressivo, para que ele também venha levar salvação. Porque todos nós, um dia fomos pecadores, um dia fomos de modo mais incrédulos do que diante da situação que nos encontramos agora. E de acordo com que nós vamos desenvolvendo esse relacionamento diante de Deus, Deus não só vai estancando o sangue, mas também vai nos ressuscitando. Em várias áreas da nossa vida, Ele vai ressuscitando os nossos sonhos, nossos projetos de vida, vai quebrando cadeias, muralhas, e vai fazendo com que você tenha estabilidade suficiente para servir também de canal de bênção na vida de pessoas. E eu quero convidar você também a ser canal de bênção na vida de pessoas. Porque Jairo convidou a Jesus Cristo para visitar a sua filha. Ele foi buscar a bênção para sua filha. Porém, no caminho, encontrou-se com a mulher que tinha um fluxo de sangue. E eu sei que nessa live, nessa noite, muitos de vocês, então, por um motivo ou por outro, que está ouvindo essa palavra, né, vai encontrar com Jesus pelos mesmos motivos. Né? Porque às vezes um irmão, outro irmão, uma pessoa ou outra está ouvindo a live porque crê no nome de Jesus, espera a sua bênção e está mentalizando essa bênção em razão de receber de Deus a graça. Porém, essa graça ela vai alcançar todos que estão ao redor dela. Todos. Por quê? Porque tudo depende do exercício da fé, da forma que você coloca Jesus no centro da sua vida. Não só nos momentos difíceis, mas também diante dos momentos que verdadeiramente faz necessária a manifestação do poder de Deus quando você crê, quando você acredita. Não só somente em Deus, mas em si também. Porque se ela não visse aquela multidão, né, como algo que pudesse ser traspassado por ela, ela não chegaria até Jesus. Porque a multidão apertava Jesus, e a multidão estava acima, na frente dela, e ela com aquela, diretamente com uma certa dificuldade, porque sofria de fluxo de sangue, ela também não poderia ter aquela, vamos dizer assim, aquela desenvoltura física, locomotora que todos ali teriam, justamente porque ela já tinha aquele problema. E ela conseguiu passar e tocar. Prova que o próprio discípulo de Jesus Cristo, eles perguntam para Jesus Cristo, como alguém te tocou? Se a multidão te aperta, então é notório que quaisquer um aqui poderia estar tocando no Senhor, seria mais ou menos isso que eles queriam dizer. E eu quero dizer que Jesus Cristo essa noite não vai impedir que você que você venha tocar nele, ou que ele venha tocar a você. Amém? De modo a trazer a cura, de modo a trazer a libertação, de modo a fazer você aliançado com o reino de Deus e fortalecer a sua alma. Não é isso? Porque Deus não faz acepção de pessoa. E uma vez, para a glória e glória de Jesus, manifesta o nome de Jesus e a sua fé diante dele, o Pai honra. Que aquele que pediu o Pai, reunir em nome do Senhor Jesus e pedir ao Pai, o próprio Jesus falou, eu o farei. Tudo que pediu o Pai em meu nome, eu o farei. Então eu quero convidar você a crer nesse propósito. Propósito esse que não me exclui. Por mais que o inimigo, muitas das vezes, tende a mostrar para mim que ele está armando algo, está tentando impedir de eu servir a Deus, ou criando alguma situação para poder impedir de eu caminhar, mas eu praticamente não me entrego o que ele pensa fazer. O que ele pensa criar como limite. É igual eu costumo dizer, homem algum é refil das artimanhas de Satanás e nem depende da humanidade, assim, do conceito que o outro determina para poder fazer com que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Não é? Talvez diante da multidão, diante das dificuldades da vida, você está igual a mulher neste momento diante da multidão, que serve não só de barreira para você chegar até o mestre, porque cada um tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem as suas prioridades, mas o mestre ele quer que você atue com a sua fé para que você se aproxime dele e verdadeiramente venha prover-se das virtudes que vêm trazer cura, das virtudes que vêm trazer salvação, libertação, que venha purificar você de dentro para fora, te aliançar com o reino e fazer você melhor a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa mulher ela encontrou no caminho, né, da salvação, no caminho em que a cura seria levada a outra pessoa, a própria cura dela. A ponto a ponto do servo daquele senhor, Jairo, né, diz aqui, versículo 35, no capítulo 5 de Marcos. Estando ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para quem fadas mais o mestre? Talvez para Jairo ou para aqueles principais da sinagoga, tudo já estava acabado. Mas a gente tem que entender duas coisas.
Quando Deus quer operar, quando Deus quer curar, primeiro ele vai querer começar a quebrar barreiras, quebrar corações de pedra. E muitas das vezes, para ele quebrar corações de pedra, ele vai ter que expor a pedradas. Não é isso? Já viu a passagem do capítulo 11 de João? Quando Tomé, Filipe e os discípulos vão ali para a cidade de Jericó, se eu não me engano, é a cidade de Jericó mesmo, né? Cidade de Jericó. Vou só confirmar aqui, cidade de Jericó. Eles vão ali para poder pregar a palavra. Não é isso? E depois, voltando de lá, Lázaro aqui. Depois, voltando de lá, ele encontra-se com os servos que fala que que Lázaro, a quem Jesus amava, estava enfermo a ponto de morrer. Não era muito diferente da filha de Jairo. Porém, às vezes, para que Deus venha remover as pedras do caminho, do seu caminho, do meu caminho, do nosso caminho, ele começa a quebrar as pedras que estão nos corações daqueles que geralmente estão te apedrejando porque ele é duro. Porque a semente do evangelho não acha caminho nele. E às vezes a forma de Deus quebrar essa pedra no seu coração, no nosso coração, é permitir que haja experiências de vida que venha fazer com que você, diante dos embates da vida, das dificuldades, gaste todo o seu sustento com a mídia comercial, com a medicina, a advocacia, ou qualquer outro fator, até você aprender a confiar em Deus. E ver que o seu problema, a solução do seu problema não está no homem segundo a vontade da carne, mas está no homem segundo a vontade de Deus, que é Jesus Cristo. E, portanto, você tem que ser verdadeiro relativo a si mesmo. Porque quando você assume que você é pecador, que você é falho, que você tem um problema X ou um problema outro, você não está somente assumindo que você é limitado, mas você está assumindo também que você depende da misericórdia e da graça de Deus. Certo? E se essa forma de você assumir que você depende da graça e da misericórdia de Deus faz você uma pessoa verdadeira para aquilo que é um mal que está te afrontando, isso faz com que você seja fiel relativo também aos prêmios da justiça. Porque o próprio Jesus fala, se você não for fiel nos prêmios da injustiça, né, ou seja, nos lucros que traz a injustiça, como você vai ser fiel nos lucros que traz para você a justiça, não é isso? É Lucas 16, se eu não me engano, essa mensagem que ele fala, né, sobre o mordomo infiel. Então, muitas das vezes, a vertente a qual você se encontra não tira de você o verdadeiro caráter que Deus quer desenvolver quando quer romper, tirar do seu coração as pedras, tirar de você as barreiras, as muralhas que estão impedindo você de conquistar. Por isso que eu falo que isso não tem nada a ver com o que o homem pode fazer para você ou te impedir de alcançar. Porque quando Deus quer e bate o martelo, Faraó não aguenta segurar a onda, não. Ele começa a definir princípios graduais da ação dele para que aquele coração seja quebrado. É igual aconteceu diante do Faraó lá no Egito. Foram no mínimo 10 pragas para que o homem fosse quebrantado e o povo de Israel viesse crer que o Deus que estava com ele é de verdade. E o Deus que está com você, está comigo, está conosco nessa noite, ele é da verdade e é de verdade. Ainda que essa verdade aponte o seu pecado, aponte a sua limitação, a sua necessidade. Mas é essa mesma verdade que vai fazer com que você seja um bom dispenseiro da graça quando você recebeu o seu milagre e contar seu testemunho, que foi curado, que foi libertado, que foi salvo, principalmente, e trouxe bênção, que seu lar foi transformado. Isso é para honra e glória de Jesus e para louvor da sua alma, o verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a finalidade minha nessa noite não é nada além do que levar você a glorificar o nome do Senhor e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo juntamente contigo. Por quê? Porque a morte não é o limite para o Senhor. Talvez muitos sonhos, muitos objetivos na sua vida já estão mortos. Muitas vezes estão até enterrados. Eu tenho vários. Eu, particularmente, se eu for contar meu testemunho, desde os meus 21 anos, eu sempre procurei estudar, correr atrás, batalhar para ter algo na vida, poder cuidar da minha família, ter algo diferente antes de gerar ter filhos. Mas eu percebi que o mundo lá fora e a próprio sistema, ele tende a fazer inversão daquilo que Deus preparou para você viver. Porque quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, não é isso? Primeiro ele faz tudo. Coloca as plantas, os animais, as árvores frutíferas para o homem se prover disso e cuidar. Depois, como pecou, quando ele está longe de Deus, geralmente essas coisas costumam acontecer de forma invertida. E nem sempre é a culpa do homem, é culpa, às vezes, da atmosfera política, social, religiosa, ou da forma que muitas das vezes os governos lá fora se comportam e também as lideranças, né, eclesiásticas também costumam definir a ação dela no social, das famílias, não é isso? E em vez de cuidar do jardim particular dele, ele acaba gerando um ciclo de dependência com o pecado. Então ele começa a fazer a inversão, permitir que o inimigo te faça inversão, porque Deus não vai deixar de usar de misericórdia com você,
Mas a Bíblia também fala, aquele que precipita peca, e a bênção torna tardia. Não é isso? E muitas das vezes, esse juízo só compete a Deus. Porque nada que você, na verdade, tudo que você conquista na vida, que traz sanidade para você, traz virtude, seja no qualquer área do conhecimento ou matéria, não tira de você virtude, não sai de você. O que é agregado ao seu conhecimento, você não vai perder isso nunca na vida. Porém, o inimigo consegue ser descarado, ele costuma querer provar para você algo que não tem base racional para ele poder provar. Porque a carne para nada presta, e se ele está usando pessoas para poder te oprimir, te impedir de conquistar, pode ter certeza que Deus vai entrar com a espada de fogo, é isso. Para sentir na pele onde que verdadeiramente é o verdadeiro Deus e onde é que o homem se coloca como homem. E onde é que ele coloca, Deus, a mulher se coloca como mulher, e onde é que o Deus de verdade é para um, assim como é para o outro, e barreira alguma vai impedir com que Deus faça o milagre acontecer na sua vida. Porque as pedras, elas existem, sabe para quê? Para poder servir de base. Porque Jesus Cristo é pedra, e aqueles que são firmados na rocha como Cristo, eles são pedras vivas. A própria Bíblia fala, eles são como pedras vivas. Não é isso? Pedro chega dizendo, nós somos sacerdócio santo. Nós somos pedras vivas. Por quê? Porque nós temos a finalidade de embasar pessoas pelo Evangelho, assim como o Senhor Jesus Cristo, né? Pelo que cumpre a palavra em nossas vidas. Aquele que o servo não é maior do que o seu Senhor. Basta o servo ser como seu Senhor, né? E o discípulo como seu mestre. Então Deus não está tirando de você as virtudes de Cristo e nem te reduzindo sob nenhum caráter em que o homem quer tornar especialista em sua conduta ou querer te reduzir para poder de uma forma ter primado sobre a sua liberdade de pensamento ou de opinião, inclusive de convicção, né, de conversão, porque a forma de Deus converter você está ligado àquilo que ele precisa remover em você para a glória dele, não diante daquilo que o homem coloca barreira mediante a conflitos éticos, conflitos ligados a uso, costumes, pecados ou coisas que geralmente as pessoas criam como crime, ferindo o próprio curso natural da sua estabilidade de fé, porque Deus, mediante o mesmo ar, ele nos faz prover de conhecimentos naturais e sobrenaturais. E aqui a mulher sabia, por mais de 12 anos ela tentou se sarar, gastou tudo o que tinha e não conseguiu ser curada. Isso não é muito diferente para muitos de vocês que estão ouvindo essa palavra nesta noite. E se eu não tivesse a autoridade, eu crendo, né, a autoridade que há no nome de Jesus, como discipulado em Cristo, como autoridade instituída por Deus, como igreja do Senhor, desde o meu lar, eu não estaria levando a palavra para você e você não estaria me ouvindo. E a palavra de Deus fala, Jesus fala no capítulo em João, né? Capítulo 6, se eu não me engano, 6 mesmo. Ele fala, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. 6,44. João 6,44. Respondeu Jesus e disse, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito pelos profetas, e todos os homens serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, e este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Então, se você está aqui porque você crer no pão da vida, você está buscando o pão da vida para a sua vida. Não é diferente daquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que Deus teve que quebrantá-la, talvez mediante aquela situação que por 12 anos afligiu a ela. Mas tem outras coisas também que estão ligadas à razão, à liberdade, ao uso do livre-arbítrio do homem, que geralmente abusa desse livre-arbítrio, muitas vezes causando problemas com o seu semelhante, criando um coração de pedra, né? Porque se voltarmos logo naquela passagem que eu mencionei, capítulo 11 de João, a gente vai ver que Jesus tinha ido a Jericó, se não me engano era Jericó mesmo, né? A cidade de Jericó. E ali, ou Betânia, né? Betânia, eu sei que é a cidade de Jericó, é onde é que ele quase foi apedrejado com seus discípulos. Então, saindo de lá, ele foi convidado a voltar lá novamente. Porque ele tinha ido até lá e tinha sido expulso de lá, e porque ele tinha sido, mas o discípulo dele tinha sido apedrejado pelo pessoal daquela cidade. Agora, sabendo que o discípulo a quem ele mais amava, torna para lá. Não só para poder remover as pedras e quebrar as pedras que levou aquelas pessoas ali, apedrejar eles, mas também remover as pedras de muitos corações que ali estavam para poder fazer com que o milagre viesse tocar não só a Lázaro, que já estava morto há 4 dias, mas também todos que ali estavam presentes. Amém? E muitas das vezes a forma de Deus trabalhar em nossa vida depende do meio
depende dos vínculos que ele quer desenvolver, porque Deus não quer ganhar somente um, ele quer ganhar todos. Porque todos nós somos bem-aventurados, mesmo sendo pobre de espírito. E a forma de nós nos provermos do reino é justamente em nossas limitações, que muitas das vezes vai estar impedida por alguma barreira, né? Um espinho na carne, algo que precisa ser removido. E a vontade de Deus é justamente fazer com que venhamos crer mediante o Filho dele, diante das dificuldades que temos, para que a glória dele se manifeste e se aperfeiçoe em nossas vidas. E isso não é diferente para nenhum de nós, né? Quando o principal do povo fala que a filha já estava morta, que Jairo não devia mais enfadar o mestre, Jesus, né, tendo ouvido isso, essas palavras, diz assim no capítulo 36, versículo 36 do capítulo 5 de Marcos. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Então você pode dizer para você mesmo, aos seus membros de família, seja quem for que está junto com você ou não, ou em seu intelectual, crê somente minha alma, né? Como diz o salmista, né? Porque está batido a minha alma, porque te perturba dentro em mim, né? Então você vai simplesmente dizer essa frase, crê somente, porque Jesus Cristo quer que você crê. E como uma forma de fazer com que ele venha a ser crido, é quando você usa da sua fé, evoca a sua fé para a manifestação dele em benefício, de você ligar no céu o seu pedido de oração, ligar no céu as suas necessidades, lançar suas ansiedades sobre ele. Né? Jesus ele é muito justo, né? Mateus 11, se eu não me engano, Mateus 11, ele fala que nós devíamos lançar sobre as nossas ansiedades, não é? E aprender dele que é humilde e manso e humilde de coração, não é? Por quê? Porque o descanso das nossas almas está nele. O refrigério, a salvação, a cura está nele. Não está em mim, Eduardo, não está em nós mesmos, vamos dizer assim, no sentido de que podemos fazer isso por nós mesmos. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos. Mateus 25, né? Ele chega a dizer naquele momento lá, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, quer dizer, eu quero crer que, acima de tudo, o Filho, Jesus Cristo, estará revelando o Pai a você, se revelando a você nessa ministração. Amém? E como tem revelado, pela verdade do Evangelho e pelo princípio ativo dela, que nos deve estar unido em comunhão neste momento, pelo poder que há no nome de Jesus, para tudo aquilo que nos faz notórios e manifestos também o poder de Deus, na razão de tirar toda dúvida do seu coração, toda dúvida, inclusive do seu adversário, em razão de querer te humilhar, de impedir que você venha conseguir. Porque aquilo que o homem pode fazer mediante propósitos em que ele quer não só fraudar a sua fé, mas criar métodos de opressão contra você, sobre qualquer meio que ele quer rastrear a sua vida, é a mesma forma em que Deus também vai ser glorificado na sua vida, aos olhos de Gog. Não é isso? A Bíblia fala que Deus será glorificado, né, nos filhos dele aos olhos de Gog. Então, às vezes, as pessoas acham que o diabo acha que está te afrontando, porque ele faz o mal com você, para você, coloca homens, pessoas inescrupulosas, pessoas sem caráter, sem personalidade, para velar o mal contra a sua vida. E a Bíblia, o próprio Deus fala assim, que será glorificado na vida dos filhos dele aos olhos de Gog. Por quê? Porque eles acham que tem multidão ao redor dele, que eles acham que tem o poder de controlar isso ou controlar aquilo outro. Mas o Deus seu é maior de qualquer outro Deus, de qualquer outra autoridade ou meio social que pessoas têm tentado frustrar a sua fé ou fazer de você algum tipo de refil ou expor você ao vitupério, criando inclusive meios, modos que justifique, por exemplo, a desgraça que está acontecendo na sua vida ou suas limitações. Por quê? Porque eles querem ter o primado de dizer quem é Deus ou o que é Deus para você, sobre situações que são sistematicamente criadas pelo homem para poder ancorar a sua fé diante de uma necessidade e criar um ciclo de dependência em que ele de alguma forma não tem o interesse de trazer a salvação, nem a cura, nem a vida com abundância, senão criar um ciclo de dependência com a exploração ou com a exploração do dízimo, da oferta, ou comer a lã das ovelhas. Amém? Eu falo isso por quê? Porque não é porque o meu ministério não precisa de doação, não precisa de dízimo, de oferta, precisa sim.
até porque eu ainda não tenho patrocinador para esse fim, mas também porque eu ainda não tenho o templo do ministério ainda construído. Por quê? Porque é um templo que vai ser construído em um espaço que de alguma forma não vem só abrigar a igreja, mas o social das famílias que ali de alguma forma vão, segundo a minha fé em Cristo, vão viver de vida e vida com abundância, para a glória de Deus. Amém? E isso não vem do homem, vem de Deus, porque vai ser Deus que vai ser honrado e glorificado nesse trabalho, não vai ser eu. A honra e a glória vai ser para o Senhor. Simplesmente eu vou poder dar, eu, assim como as pessoas que estão presentes, vão participar e vão se levantar para patrocinar e também viver essa obra, eles vão viver a parte da glória que Deus deu a ele. Por quê? Porque Deus chamou ele a ser um com Cristo. O próprio Jesus fala: Pai, eu dei a glória que a mim me deste, para que seja um assim como nós somos um. Eu em ti, tu em mim, e eu e tu neles. Então, quer dizer, não é isso? Ou seja, não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então, o projeto Cidade do Monte tem essa finalidade: trazer a luz do Evangelho, mas também criar um social em que Cristo está presente e há um crescimento constante até que o Senhor venha. Mas, por enquanto, vamos viver vida e vida com abundância, porque aquele que crê em Cristo, segundo diz a palavra, dito inclusive a Pedro, quando ele deixa todas as coisas e fala: Mestre, eis que tudo deixamos, o que havemos de ter? Ele fala assim: nessa vida, você terá tanto nessa vida quanto na próxima vida, quanto no século vindouro, a vida eterna. Então a gente não tem que aceitar menos que vida e vida com abundância da parte de Cristo. E nem deixar pessoas nos ancorar. Por quê? Porque ele está falando que você está pregando prosperidade. Jesus pegou prosperidade, né? Por quê? Quando ele fala: o diabo veio senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para ter vida e vida com abundância. Então não aceita menos que isso, não. Repreenda Satanás na vida desse falso profeta. Repreenda Satanás na vida desse falso senhor que quer condicionar você à mídia imperiosa de grupo, por questão de influência financeira, social, restrição de direitos, porque ele quer manter mídia de primado, de privilégios, querendo te escravizar, querendo que você seja produto da escravidão psicossocial dele, política ou partidária. Não aceita. Repreenda em nome de Jesus. Porque eu digo a Satanás neste momento: você está repreendido, Satanás. Você sai dessa vida em nome de Jesus Cristo. Sai do meu caminho, sai dos meus projetos de vida em nome de Jesus. Amém? Que você que está ouvindo, ligue isso aí para o poder que há no nome do Senhor, para que haja, manifeste o poder de que Deus vai fazer. E não só na minha vida, mas na sua vida. Porque da mesma forma que eu estou pregando o Evangelho para você, eu também estou me beneficiando dessa pregação. Por quê? Porque eu creio em Jesus Cristo na razão dele fazer com que, fazer novas todas as coisas todos os dias da minha vida. Em razão não só de fazer as obras que Cristo faz, mas fazê-las maiores, porque a base que me leva a construir a minha fé em Cristo, o fundamento dela é o próprio Jesus, que nos dá o mesmo primado, nos faz moradas exclusivas dele. Amém? Então você não pode aceitar menos do que o que Jesus falou, estabeleceu no Evangelho para você. Amém? Reverencial, em referência a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque ele chega a dizer, porque a forma dele se revelar a você, é justamente quando você, primeiramente, guarda o seu contato com o reino. Porque o reino está dentro de vós. Então, quando ele se expressa de modo a orientar o seu coração, porque você está alimentando a palavra, automaticamente você está gerando vida. E vida, certamente, com abundância. Então, ele começa a revelar em você a presença dele, consequentemente, mediante as mesmas virtudes que você estará tocando ele, assim como a mulher do fluxo de sangue, ele vai estar revelando também aos demais, ainda que para a fé de outros não haja mais resultado positivo a prover a sua vida de esperança. Não é isso? Porque a filha de Jairo já estava morta. Mas para Jesus isso era diferente. Era indiferente, estava ali o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus conselheiro. Amém? E diante da eternidade de Deus, nosso tempo é um ciclo a nossa vida, a vida do ser humano é simplesmente um momento. Mas aquele que é eterno não permite você crer nas suas limitações, permite você crer naquilo que é impossível. Amém? Talvez para os seus adversários ou para você mesmo você já está desacreditado. E eu falo isso porque em muitos embates da vida eu deveria estar mais acreditado, inclusive sem força de estar até falando de Jesus agora. Eu estou falando porque eu creio que o Redentor que eu prego, ele vive. E ele tem trabalhado meu coração para poder levar o evangelho dele mediante as redes sociais. Por quê? Porque o que está em mim não é o que o homem tentou convergir ou criar métodos para poder ancorar a minha atenção, explorar meus pontos de tendência em quaisquer necessidades, seja amorosa, espiritual, financeira, social, para convergir por meio de quaisquer tipo de grupo que quer reter um capital de giro financeiro em torno da minha necessidade, não. E criar justamente qualquer tipo de empecilho caso eu venha pensar ao contrário, não.
Porque o meu Deus, ele desfaz. Ele veio para desfazer. Ele nos levantou como o profeta Jeremias para destruir e construir novamente. E pode ter certeza que as obras das trevas vão cair vão cair por terra, sim. Porque você tem que crer nisso. Aquilo que Satanás criou para poder impedir você, velar o mal contra a sua vida e colocar você debaixo do pé dele, já está repreendido em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor vai se revelar a você, assim como mediante a fé que ele revelou àquela mulher, que mesmo com dificuldade, ela tocou. Então você tem que forcejar, porque o reino do céu é forcejado. Jesus chega a dizer no capítulo 11 ainda, né? Está aqui até nesse capítulo de 11 mesmo de Mateus, que desde João Batista para cá todos forcejam pelo reino. Amém? Todo mundo emprega força para poder entrar nele. E se ele está dentro do seu coração, então você tem que começar a deixar ele aflorar. Não deixa com que as camadas do pecado, as rapinas que têm tentado atrapalhar você crescer, ou criar um ciclo de dependência com as suas limitações por meio de falácias desnecessárias que não vão fazer você chegar em lugar nenhum. Né? Porque quando a pessoa começa a viver de rapina, ela começa a gerar rapina, gerar morte. É isso porque está com a alma amargurada, rancorada, algo que o diabo já faz, porque ele sabe que o limite que o cristão tem é o mesmo que qualquer outra pessoa no mundo tem. Porém, aqueles que creem em Cristo, ele tem que superar. Porque aquele que crê em Cristo, ele crê em algo que está acima da média, numa fé que está acima da média, porque tem poder de fazer as obras que Cristo faz e fazer maiores que essa, porque ele é a base. Não só da palavra, mas a base daquela vida que ele desenvolveu a sua fé em Cristo mediante a palavra. Porque a palavra que santifica é que nos faz firmes nessa verdade e nos leva a revelar o Filho de Deus em nós, segundo a vontade do Pai. Porque quando nós concebemos a imagem de Cristo segundo os nossos pecados ou nossas limitações, nós tiramos o objeto da graça. Porque as nossas limitações em nós, nossas fraquezas, quem sabe é Deus. E se você está no vício das drogas, no vício da bebida alcoólica, você está doente, está enfermo, a única pessoa que pode curar você é Deus. Vinde como estás, o reino é forcejado. Se a mulher estivesse pensando assim, poxa, mas tem tanto discípulo para eu poder ter que passar e eu com essa dificuldade há 12 anos, como que eu vou ser curada? Mas ela creu, ela não olhou barreira, não olhou limite. É igual o servo de Eliseu, né? Quando os sírios, assírios, né? Os sírios tinham cercado ali a casa onde ele estava. Ele falou: nós, meu senhor, há muitos homens, né? Nós vamos perecer. Aí Eliseu ora para ele e pede ao pai para abrir os olhos dele. E quando Deus abre os olhos do servo de Eliseu, ele consegue ver por detrás daquele grande exército dos inimigos, um exército maior ainda, que é o exército de Deus. Em outro passagem que eu gosto muito de mencionar, é de Senaqueribe, quando ele batia no peito falando que fez isso com o governo tal, governo tal, governo tal, e o profeta Isaías vem e fala, ó, ele não vai entrar, nem lançar uma frecha contra a sociedade, não vai, vou colocar um anzol no nariz dele e vai voltar do lugar onde veio. Então o inimigo de Deus, o seu inimigo, quando você exerce a fé e procura ser uma bênção, é o mesmo inimigo de Deus. Ele não vai te amaldiçoar, sabe por quê? Porque é uma palavra que diz a respeito da sua fé. Né? Quando você se compara à mesma fé que Deus deu a Abraão e que você exercita ela em Cristo, no verdadeiro Deus. Há uma palavra que diz o seguinte: aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, aquele que te abençoar será abençoado. Ou seja, contra Jacó, contra você, não vale encantamento. Amém? Não vale encantamento. Então, aquele encantador de serpente que fica sendo controlado pelo diabo, aliançando com o mal para poder prevalecer contra a sua vida, simplesmente ele vai perder o tempo dele e se não converter vai para o inferno. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que vai ter que sair do seu caminho, vai ter que sair do meu caminho. Diferente do que ele está tentando configurar Deus ao bel prazer dele, ou que a mídia de restrição para se favorecer seu privilégio. Porque o meu Deus não faz acepção de pessoas, ele faz asepsia. E a asepsia é feita pelo poder do sangue da palavra, do sangue de Jesus Cristo e pelo poder da palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E Jesus concluindo, ele chega a dizer, da mesma forma que aquela mulher, né, desenvolveu a sua fé diante dele. Ela, boa noite, senhorita Renata, Deus abençoe. Ele diz da seguinte forma, capítulo 11, versículo 28 de Mateus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então não aceita Satanás colocar fardo pesado nas suas costas, não. Jesus chega a dizer que os escribas e os fariseus da época, né, os principais do povo, eles criavam as leis e já estavam fardos pesados nas costas das pessoas e eles mesmos não queriam mover com o dedo.
Então, quer dizer, que lei é essa? Que homem é esse que vai dizer que está pregando, que tem alguma coisa a partir de Deus na vida dele para você, que ele vai querer te escravizar sobre um princípio em que ele está ferindo a base do amor ao próximo? Porque o sacerdócio, quando ele geralmente recebia o dízimo, ele também participava do dízimo. Quando ele estabelecia a lei, ele também se colocava sobre ela, sobre o mesmo nível dela. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é com todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ao próximo é como a si mesmo. Nisso resume a lei e os profetas. Quiser que os homens façam, façais vós também. Então, quer dizer, Deus não faz balança enganosa. Porque a tendência é que todos nós devemos ver a Deus como único Pai e a Cristo como único Senhor. E esse Senhor hoje, ele quer trazer a cura sobre a sua vida. Ele quer trazer a libertação, quer trazer a santidade. Porém, você tem que entender duas coisas. Os seus sonhos não estão mortos. Os seus objetivos não estão mortos. Aquilo que tiraram de você quando você precisou de cuidar de qualquer problema dentro da sua família, seja tipo, na área financeira, emocional, seja profissional, não é isso? Ou de qualquer avanço. Eu falo isso porque eu, do meu ponto de vista, se eu for olhar minha casa hoje, diante de vários sonhos, objetivo, potencial que Deus me deu, tem muita coisa a ser conquistada e eu não desisti e não vou desistir. E Satanás não vai me derrubar. E nem vai fazer eu impedir. E nem vai fazer com que eu venha glorificar o nome dele. Porque ele não tem glória nenhuma. Nem da minha parte, nem da parte de Deus. Quem merece, quem é digno de toda glória, louvor e adoração na minha vida é Cristo. Então aquilo que o diabo faz para tentar impedir você de conquistar, não pode tirar de você a verdadeira estabilidade e fé que Deus determinou para você viver ela em Cristo. Porque a verdadeira rocha é Cristo. O verdadeiro caminho, autor e consumador da nossa fé é Cristo. Não é isso? E para que a gente possa trazer a realidade das as coisas que não existem como se elas existissem, temos que estar sobre essa razão, esse fundamento, que é Jesus Cristo. Que é o que eu estou pregando para você, que é o Senhor que eu convido você a exercitar a sua fé neste momento, inclusive no fim dessa ministração, quando será apresentado também o seu pedido de oração, para que a glória do Senhor venha adentrar a sua casa, removendo, quebrando todo ponto de aderência com o mal, tudo aquilo que Satanás tem criado para poder ancorar ou canalizar o mal mediante as forças das trevas, vai ser removido em nome de Jesus. Não é isso? Porque a ancoragem que Deus quer que você tenha é a mesma que teve a mulher do fluxo de sangue quando Jesus ia para salvar e curar a vida de uma menina, né? Do homem chamado Jairo, que era o principal da sinagoga. Então, ali no caminho, quando ele se direcionava para a casa de Jairo, aquela mulher ancorou a fé dela em Cristo. Ela criou um ponto de aderência mediante uma necessidade que ela teve e pela fé ela conseguiu extrair virtudes que viesse curar ela. Não vai ser diferente para a sua vida. Porque se o Deus que eu estou pregando aqui é o mesmo de Jacó, o mesmo que era, o que há de vir, ele é Deus de vivo. E se você está vivo, pode ter certeza, um pequeno fragmento, né, de sanidade que leva você a definir a sua necessidade diante de Deus vai fazer com que você seja alcançado pela misericórdia dele nessa noite. Amém? Basta você ancorar a sua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, para que as virtudes que há no sangue de Jesus, na palavra e do Espírito Santo venham ser canalizada para a sua vida, de modo a remover todo ponto de aderência com o pecado, todo ponto de aderência com a miséria, com a destruição, com a opressão maligna, com quaisquer tipo de vínculos em que Satanás até hoje tem escravizado a sua vida. Em nome de Jesus eu creio nisso. Porque, e novamente ratifico por quê? Porque da mesma forma que eu falo com você sobre o que eu creio que vai acontecer na sua vida, eu creio que também vai acontecer na minha vida. Porque não tem como eu pregar a palavra de Deus como se eu fosse o agente da cura. O agente da cura é Cristo. Agora, a fé que nós estabelecemos ela diante de Deus depende de mim, depende de você, quanto à igreja. Mateus 18, aquele que onde tiver dois eu terei reunido em meu nome. Ali estarei o meio dele. E tudo que você ligar no céu será ligado na terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que o Senhor Jesus tenha graça, tenha misericórdia e derrama a graça dele sobre a sua vida. Que você tenha a graça de Deus nessa noite. Concluindo aqui a ministração da palavra. Versículo 36 do capítulo 5 de Marcos. Jesus, ao dizer crer somente, né? Ele continuou dizendo: e não permitiu que alguém o seguisse, senão, a não ser Pedro, Tiago e João, irmãos, né? Pedro e Tiago, Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, ou seja, tinha dois Tiago, né? Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, são três, na verdade, dois não, três. São três discípulos, né? Quer dizer, Tiago e Pedro e João era irmão de Tiago. Eram três discípulos mais Cristo, ou seja, eram 4 pessoas ali. Então, assim, Deus, quando ele tem uma intimidade, tem algo a desenvolver com você,
ele não vai tirar de você a sua intimidade, a sua privacidade. Porque muitas das vezes aquilo que o homem, que a especulação de Satanás quer criar em torno da sua vida, leva também que aqueles, pode levar que os principais dos povos, aqueles que estão sempre perseguindo e sendo canal de maldição ou de empecilho nos seus projetos no dia a dia, ou falando mal de você, seja o que for, ele está ali tipo como se fossem os urubus, as águias, né? Porque ele sabe que você está morto para o mundo e aquele que está morto para o mundo está em Cristo, né? E muitas das vezes essas pessoas estão ali tentando ver um sinal para poder querer escarnecer ou tirar de você justamente aquele vínculo que Deus quer estabelecer com a sua intimidade para aqueles que creem no nome dele. Jesus, certa feita, quando o principal do povo, né, dizia assim, que sinal nós podemos ver da sua parte para que venhamos crer? Jesus vira para eles e fala assim, não será dado nenhum sinal a essa geração perversa, senão o profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, quer dizer, são pessoas que elas vão ter que ir pela dor. Mas você que está aqui ouvindo a palavra do Senhor Jesus, já denota dizer que Deus te colocou você aqui, por quê? Porque você está tendo consenso de entender que o caminho, a verdade é Cristo. E a forma de você se prover do reino de Deus com a justiça do Pai é você crer no nome de Jesus. É você exercitar a sua fé no nome de Jesus. Amém? E essa finalidade é justamente, e para que haja esse fim, você tem que ter o quê? Procurar ser íntimo de Cristo, íntimo do corpo de Cristo. Para quê? Para que você venha testemunhar os verdadeiros milagres do Senhor. Porque até Jesus depois que ele morreu, antes de ser ressuscitado, os governos da época, por questão de influência daquele sacerdócio que tinha poder sobre aquela população, eles pagaram soldados para poder mentir e falar que Cristo não ressuscitou, que foram lá os soldados lá, que fulano de tal foi lá e roubou o corpo de Cristo. Não é isso? Então vai ter para poder impedir, elas vão querer, tem pessoas que vão querer ferir sua estabilidade moral, espiritual, seu vínculo de irmandade com seus irmãos, para poder querer contestar a ação da verdade de Deus em sua vida. Então, Deus, ele primeiro vai também, ele não vai só te curar, mas também vai começar a estabelecer vínculos, né? Com o ciclo de dependência com o reino, onde Cristo é o verdadeiro Senhor da sua vida e também do corpo da igreja, que representa os discípulos. Por esse motivo, ele fala ali com Tiago, João, né, e Pedro. Não deixou mais nenhum da multidão entrar, senão aquele que estava mais próximo dele. Por quê? Porque o milagre ele vai acontecer para poder criar no nome de Jesus. Mas para que pessoas venham ser conquistadas por esse milagre, há que ter também um bloqueio. Porque outras pessoas, outros vínculos, que muitas das vezes são desenvolvidos num social de incrédulos, era o que foi dito anteriormente no versículo 35, né? A Jairo, mediante aos principais da sinagoga, alguns dos principais da sinagoga, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? Quer dizer, eles não vão crer. E a igreja não é lugar de incrédulo. É lugar de pecador? É. Lugar de falho? É. Santão lá não vai ter, porque um ou outro vai pecar, ainda que seja para fazer Jesus verdadeiro na vida dele. Mas a incredulidade não permite Deus atuar quando você não crê no Filho de Deus. E por que Jesus escolhe justamente Pedro, Tiago e João? Porque são pessoas que já estavam exercitando a sua fé diante de Deus, o seu discipulado diante de Cristo Jesus. E sabiam que o Mestre já houvera feito em vários outros milagres, em várias outras ocasiões. E muitos que viam, dentre os principais do povo, que viam os milagres de Cristo, ainda não criam e falavam que ele estava fazendo aqueles milagres, senão pela manifestação do príncipe do inferno, que era Beelzebul. Não é? Então Deus não vai permitir que você danifique o vinho nem o azeite dele. Se você crê, você crê. Então, se você vier ligar com o Senhor, a sua oração, o seu pedido, não peça mal para o seu vizinho, para o seu próximo, não peça mal para ninguém. Peça simplesmente que Deus seja o governo e a autoridade de todos os bens necessários para a sua vida, para que você glorifique ao Senhor com esses bens, com esses benefícios, seja na saúde, seja na educação, seja no status social, seja a salvação propriamente dita na vida espiritual, amorosa, afetiva, sentimental, profissional. Não peça o mal para o seu adversário, porque você é bênção. Então, seja tu uma bênção. Deixa que o diabo quebre a cara diante daquele que de alguma forma está dando lugar para ele. Porque a tendência é ele se converter ou ele ser quebrado, ou o homem se converter ou ser quebrado por Cristo. Por mais que ele dê lugar para o diabo vai ter poder na vida dele 100% a ponto de ceifar a vida dele pela própria vontade de Deus, a não ser que essa pessoa suicide.
Mas enquanto ela estiver brincando, escarnecendo, pode ter certeza que Deus vai estar trabalhando com ela. Vai estar trabalhando com ela até o momento em que ela pode levar a te apedrejar. Ela pode ser levada por Satanás a te apedrejar por estar na carne? Sim, mas pode ter certeza que Jesus voltar e começar a quebrar as pedras dos corações ali e remover a pedra do sepulcro onde jazia um ente querido seu, ou um sonho, um objetivo seu, e fazer com que você venha a ser desatado e venha a ser ressuscitado em seus objetivos, e ele olhar e ver que algo novo aconteceu na vida dele, ele vai se arrepender e a tendência dele é ser liberto. Do contrário, sabe o que vai acontecer? Ele vai de mal a pior. Porque Deus não dá sua glória para outro. Para aquele que quer servir a Deus, ele tem que se prover da misericórdia de Deus e entender que Deus não se deixa escarnecer. Né? E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Olha só, teve aquele alvoroço. Houve já o milagre da mulher do fruto de sangue no caminho? Houve. Agora, a forma de Deus trabalhar, Jesus trabalhar justamente na vida daquele para qual ele foi convidado, né, a prover-se do milagre, né, aquela família, mediante a Jairo, ele primeiro estabeleceu um princípio. Chamou Pedro, Tiago e João, aqueles que estão mais próximos dele, porque ele tem a forma de você estar, não porque o Cristo não tem poder sobre todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas, mas ali são testemunhos reais da ação de Cristo mediante um elo de amizade, né? Porque Jesus me fala: não chamo mais servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas vos chamo amigo, porque tudo quanto meu Pai me deu a conhecer, vos fiz a conhecer. Está lá no capítulo 15 de João, capítulo 15 de João. Ou seja, o elo de amizade, a intimidade que Deus quer ter com os discípulos ou com você, é algo que só você e Deus pode ter. E seus irmãos, aqueles a qual está sempre junto. E é uma forma de você também servir de amparo para bloquear a ação do inimigo. Né? Porque você é testemunho de Cristo na terra. E quando você se torna testemunho de Cristo na terra, tudo aquilo que vem tentar minar a sua fé, o próprio Deus tira. Ele já só deixou entrar o quê? Pedro, Tiago e João. Para estabelecer agora um novo princípio, em que, diante daquele alvoroço que havia de surgir ali, né? Conforme está falando aqui no capítulo, versículo 38 de Marcos 5. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam e planteavam muito. Ou seja, tinha muitas questões ligadas ao emocional, né? E aquele alvoroço, aquela discussão. E entrando disse: Por que alvoroçais e chorais? Quer dizer, é Cristo falando, né? Não era o homem, não era, ainda que fosse Pedro, Tiago e João, mas não era Pedro, Tiago e João, era o próprio Jesus, que estabeleceu o princípio para que a fé continuasse viva, mediante aqueles que são verdadeiramente amigos de Cristo, né? Já eliminando aqueles que dentro do principal do povo falou para o Jairo não mais amolar o mestre, porque a mulher já estava morta, como tudo estivesse acabado. Só que para Cristo não estava acabado. Amém? Então eu quero crer na sua vida hoje, que na sua vida não tem nada acabado. Não aceita Satanás falar que está acabado. Acabado e derrotado está ele, em nome de Jesus. Amém? Então o que acontece? Ele estabelece um princípio, colocou os testemunhos dele, os filhos do reino, os amigos de Cristo, junto com ele, e removeu todos que não estavam, né, voltados na mesma fé, no mesmo ciclo de dependência com o reino, onde o cabeça é Cristo. Então quer dizer, aquele principal do povo não entendia que Cristo era o cabeça, era o Senhor manifestado, tinha o poder sobre todas as coisas. Simplesmente ele fala: não enfadas mais o mestre. Mas se Deus é Deus impossível, então diante de Cristo você pode crer no impossível. E é isso que eu convido você, a crer no impossível neste momento. Não importa qual que é a limitação que você sente em si mesmo, qual que é a limitação que Satanás usa pessoas, ou o homem na sua incredulidade tenta impedir de fazer você crer. Porque às vezes ele fala: não, porque você não tem condição financeira, é porque você não tem condição acadêmica, intelectual, é porque você não tem isso ou não tem aquilo. Não faz diferença. O Deus que te promove, que torna determinante a sua ação, pelo poder da palavra dele, é que vela sobre você, é que seu verdadeiro credor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, estabelecendo ali justamente aquele vínculo de amizade com aqueles que são verdadeiros testemunhos do Senhor, que criam em Cristo, juntamente com o Jairo e a família, Jesus pergunta, né, para eles: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Então, quer dizer, a morte para Cristo a morte para Cristo é simplesmente um estado de dormência, é um estado de descanso, né? Dormir, quer dizer, a menina está descansando.
não é verdade? E riam-se dele, né? Alguns dentre eles ainda riam-se, né? Riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. Ou seja, você entendeu o vínculo que Deus quer estabelecer com você neste momento? Não é diferente daquilo que a mulher do fluxo de sangue se proveu dele quando ela falou, se tão somente, em seu inconsciente, ela falou assim, ó, se tão somente eu tocar, né? Então, quer dizer, o fluxo de sangue hoje na sua vida, às vezes, não é necessariamente aquela questão que está ligada ao físico, ao útero, né? No caso da mulher, porque no caso do homem, tem vários outros sonhos, muitas das vezes, que tá se escoando pelas suas mãos, que está se evadindo, não é? Está como se fosse uma lata furada, está indo embora. Então, quer dizer, mas se você tão somente crer, tão somente tocar, você vai ver que aquele bloqueio que foi criado ali foi para que você venha exercer sua fé íntegra, genuína, de dentro para fora, em que a sua intimidade com Deus já estava ali quando quando o homem, quando aquela mulher ancorou, né, mediante o ponto de aderência da necessidade dela com a cura, a fé dela a Cristo, a ponto dela ser curada e receber as virtudes, quando Jesus fala de mim ser a virtude. Então, quer dizer, agora, depois que houve aquela seta maligna que tentou impedir que a estabilidade ali dos discípulos de Cristo viesse ser notório diante do povo, agora Jesus vai e remove os principais que estavam ali com dúvida. E também dentro da casa da menina ali, daqueles que riam, tirou eles. Quer dizer, ficou entre o Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, porque aqueles que verdadeiramente têm laço afetivo, de amor com você, de caráter, de dignidade, de cuidado com você, que reconhece verdadeiramente as suas necessidades e quer o seu bem. Ah, não, irmão Eduardo, mas se a palavra de Deus fala que tipo, o Senhor colocará pai contra irmão, mãe contra irmã, esposa contra... Não, isso é um caso à parte. Isso é quando o homem não sabe o seu limite e cria o filho como se fosse uma bananeira, vamos dizer assim, né? Quer dizer, deu cacho, agora é só cortar a árvore, se quiser nasce do broto, do pé, da batata lá de novo. Não é? Mas Deus fez ser frutífero, você vai gerar galhos e galhos que vão gerar mais frutos. Quando acontece justamente essa questão que Jesus fala, será o pai contra o filho, irmão contra irmão? É porque geralmente as pessoas não sabem se estabelecer isso dentro de uma formação de caráter pessoal, em que ela está sendo imparcial e impessoal em desenvolver o caráter dela, mas está respeitando também o crescimento do seu filho ou da sua filha, a relação de intimidade e livre-arbítrio dele, tanto na possibilidade ou no vínculo em que ele tem que desenvolver relacionamento com Deus, mas também com o seu próximo, como que está investindo em si mesmo de caráter próprio. E as pessoas querem justamente servir de cobertura a ponto de alienar. E muitas vezes usando de abuso de livre-arbítrio ou de abuso de autoridade. E causando tipo, divisão, ou não causando divisão, mas criando um certo tipo de cobertura espiritual que está impedindo que aquela pessoa tenha acesso a Deus e um caráter provado. Porque o próprio Paulo chega a dizer, em suma, tenha fé em Deus e em si mesmo. Então quer dizer, se você está buscando a Cristo e não tem fé em Deus e em si mesmo, você não está preparado para fazer igual a mulher fez. Ela não tinha mais ninguém por ela. Ela gastou tudo que tinha, né? Pagando médicos, outras pessoas, outras situações que muitas das vezes a gente vê no dia a dia que se você não tiver um parente, ou mesmo no caso da minha mãe, se não fosse a minha mãe na minha vida, não tem nem o que te dizer. Mas imagina aquela mulher, ela tinha gastado tudo na vida dela, mas aí ela criou no impossível, não é isso? E as barreiras estavam ali, e o diabo vai ganhar? Não vai, porque ele já está derrotado, ainda que eu seja limitado, mas meu Deus é grande, meu Deus é verdadeiro, amém? E o seu Deus é verdadeiro. Então, suas limitações não vão impedir que você conquiste de Deus os planos para a sua vida. Amém? Ainda que a oposição venha criar métodos para poder desenvolver qualquer tipo de caráter estranho para ancorar a sua fé e desviar você do foco, ou tirar você a estabilidade do seu chamado em Cristo, ou convergir sobre caráteres ministeriais estranhos à base que Deus te deu na palavra. Porque a base que Deus te deu na palavra é que define o seu caráter em Cristo. Não é aquilo que o homem usa muitas das vezes para traficar com a verdade, fazer você escravo de homens, tentando configurar a Cristo conforme o uso e costume dele, as vaidades de grupo, em que ele quer usar a palavra para poder fazer defesa, né, caráteres duvidosos, pregando Cristo por contenção, julgando acrescentar, né, dores às suas aflições. Porque Deus conhece o homem ímpio e aquele que, de alguma forma, os perversos, aquela geração, aqueles que pertencem àquela geração má e adulta, não será dado nenhum sinal, senão do profeta Jonas. Ou ele vai de peixe ou vai de peixe. Ora, aí você não vai de maneira alguma. Atrapalhar você, não vai. Porque você tem fé para tocar em Cristo Jesus. Então, Jesus ele estabelece justamente um princípio. E diz para a mulher,
né, colocou consigo o pai e a mãe do menino. E os que com eles estavam, né, entrou onde estava a menina deitada. Pedro, Tiago, João, o pai e a menina. Então, quer dizer, quem conhece de você, ele vai ser um canal de bênção na sua vida. Por quê? Porque ele está vinculado ao amor de Deus, que verdadeiramente não pode ser extraído por caráteres externos, que muitas das vezes tendem a tirar de nós a personalidade ou promover a inversão de valores para justificar o injustificável. Agora, diante de Deus, você testifica, porque o que está em você é justificável pela fé. Porque a fé é o firme fundamento. Esse é firme fundamento tem uma razão. Você não vê, né? É firme fundamento das coisas que não se vê, mas prova das coisas que se esperam. Ou seja, mas você vai ter a prova do que espera. Quando você tocar em Cristo e quando Cristo tocar em você. Porque às vezes o seu caso não seja igual da mulher do fluxo de sangue. Talvez seja igual o caso em que aquela mulher perdeu o filho, né? O único filho, a viúva de Naim. E Jesus simplesmente vai mover de íntima compaixão dela e tocar no esquife, aquele filho vai ser ressuscitado. Então, os milagres na vida da sua vida, por meio de Jesus Cristo, ele pode acontecer de N maneira. Basta você crer que no caminho de Jerusalém, no caminho para Jerusalém, é que há milagre. Não é isso? Porque se Deus já tirou você de Canaã, é porque Deus está trazendo você para Jerusalém. Jerusalém onde há renovo. É lá que há renovo. Amém? Então, se você está no caminho para Jerusalém, onde é que vai ter renovo? Em Jerusalém. Amém? É o caminho da cidade do grande rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, ele, voltando a mensagem, né? E tomando, né, e riam-se dele, porém não tendo, riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava, deitada, e tomando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, né, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. Amém? Então eu quero que você repita comigo 3 vezes, Talita cumi, né? A ti te digo, levanta-te. Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. Talita cumi, a ti te digo, levanta-te, em nome de Jesus. Então que o Senhor Deus venha restaurar a sua vida, em fazer você ficar de pé diante daquilo que tentou fazer você se arrastar ou andar de cabeça baixa. Amém? Porque todos somos pecadores, certo? Mas se a salvação e a libertação vem de Cristo, então o pecado meu ou seu não é motivo de te envergonhar, nem te reduzir em coisa alguma. Porque se for você agradar o homem, na verdade, teria condição de definir aquilo que, por muito tempo, ele às vezes prega, e a justiça de Deus não deriva daquilo que de alguma forma ele está convicto, deriva da vontade de Deus fazer, ou querer fazer ou não querer fazer. Não é? É o que eu costumo dizer, tem pecados para a morte, tem pecados que tem perdão. Mas também tem aqueles pecados que vão trazer problemas, né, para o físico do homem, as moléstias que vão ser acarretadas na vida dele, assim como acontece com aquele paralítico, que tudo indica que ele estava ali porque tinha cometido algo em que o próprio Jesus vira para ele, ó, toma sua cruz e anda, levanta, né, e vai embora. Depois, quando ele encontra com Jesus novamente, Jesus fala assim, ó, a sua fé te salvou, mas ele aconselha ele para que ele não venha fazer, né, não pecar mais, para que coisa pior não venha suceder. Então tem pecados que é para a glória de Deus, mas tem coisas que o homem, né, ele geralmente recebe a paga do que ele pratica. A verdade é essa. Não é? Então a gente vê Deus relacionando com o homem de várias formas, tanto na razão dele despertar, tanto na razão dele também fazer crido, ou também admoestar, exortar e edificar aqueles que de alguma forma têm alguns níveis de relacionamento já específico com ele. Amém? Então quero crer que o nível de relacionamento que você tem com Deus é de pessoa vitoriosa. Não é isso? Porque Deus está te colocando você de pé, em nome de Jesus. E logo a menina, concluindo aqui a mensagem, para a gente poder ir para o processo da oração, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombravam-se com grande espanto. E mandou-se-lhe expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhe que lhe desse de comer. Amém? Então quer dizer, Deus veio trazer ali o refrigério, ele curou vidas, ele ancorou pessoas que de alguma forma já estavam sem esperança, já tinham consumido todas as coisas que
todos os frutos do trabalho dela por vários anos, que é o caso da mulher do fluxo de sangue. Ele trabalhou o social, né, dele com os discípulos e com a família, né? Então a gente começa a entender que aquilo que Deus tem para você está ligado primeiramente no seu íntimo, em suas limitações, ainda que todos a sabem. Mas o fato de todos sabendo quer dizer que você vai se curar, ou que você vai ser curada, se você não exercitar sua fé, se você não verdadeiramente tornar determinante o seu ato de justiça diante de Deus em razão de prover-se da misericórdia dele. Eu quero crer em nome de Jesus que você neste momento estará direcionando para o Pai, mentalizando todo o seu pedido de oração em todas as áreas que for necessário. Eu não sei quais são. Eu particularmente eu quero orar para que Deus venha abrir caminhos para que o projeto do Ministério Batista Universal e consequentemente todos os projetos que estão ligados à construção, né, do projeto Cidade do Monte, né, que é onde ele pretende desenvolver justamente o trabalho da matriz do ministério. Isso aí eu falando diante de você, se você puder ligar com Deus também, para que Deus venha dar graça, para que isso venha acontecer, e Deus venha romper com todas as obras das trevas, que de alguma forma tende a vincular com outros caráteres, inclusive ministeriais, que tende, por exemplo, criar debates pela palavra, por comportamento do ministério em Cristo, embasado na palavra, e com quem tem chamado de Deus, não está simplesmente subordinado a vertentes, seja por meio de pessoas que quer definir ações mediante a vertentes propriamente religiosa do protestantismo, mediante aquilo que eles querem definir, igual eu costumo dizer, convenções de grupo. O ministério não está vinculado a convenções nem sindicatos. É um ministério em que Deus me deu a base em Cristo, chamado em Cristo, e com caráter e personalidade própria para esse fim, para cumprir com o social dele. E eu sei que isso aí já faz com que algumas vertentes já tendem a criar debates, as quais eu vou me eximir deles, porque eu não pretendo discutir a forma que Deus me deu, né, o ministério, o chamado para poder exercer, né, esse chamado na sociedade, em prol das famílias, em prol do grupo social, o qual certamente será como Pedro, Tiago e João, na pessoa de bendito Jesus Cristo em minha vida, diante das famílias que precisam de cura, que vão ancorar o reino do céu em Cristo Jesus, mediante a minha vida, pelo poder que há em Cristo Jesus, porque eu estou em Cristo, a videira verdadeira está em mim, assim como está em cada um de nós que somos galhos e ramos dessa videira. E com certeza vai ser cumprir tudo aquilo que no caminho do milagre vai me fazer, né, propício a herdar o reino do céu com a sua justiça. Aí se me manter aliançado e salvo, lavado e remido no sangue de Cristo em Cristo. E para a glória de Deus, assim como todas as pessoas que Deus vier ancorar, trazer salvação, cura e libertação, estabelecer um novo tempo, fazer como Jeremias, levar para destruir e construir novamente, que o Senhor será louvado. Então que você venha neste momento apresentar no altar de Deus todos os seus pedidos de oração, né? Tudo aquilo que faz notório, né, a sua fé, né, removendo toda dúvida de que Deus, né, vai verdadeiramente fazer acontecer na sua vida. Então tudo aquilo que vem ser contrário você vai remover e vai apresentar diante de Deus o seu pedido de oração. E vamos orar. Seu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu entro na presença do Senhor apresentando cada irmã, cada irmão, cada pessoa, Deus, que está nesse propósito de oração, apresentando os seus pedidos, seja em quaisquer áreas, seja emocional, financeira, social, amorosa, seja, ó Deus, profissional, seja, ó Pai, em qualquer vínculo social que de alguma forma precise de libertação, pessoas que precisam de salvação, de cura, de libertação, ó Pai, do mundo das drogas, dos vícios, de pessoas que precisam ser libertas de cárceres, ó Pai, e pessoas que precisam de formar o caráter dele mediante a verdade da palavra do Senhor, que precisam de novo recomeço. Eu quero crer que o Senhor estará ligando no céu, pelo poder que há no nome de Jesus, e estará fazendo acontecer na vida dela o milagre necessário, porque assim como a mulher do fluxo de sangue, essa pessoa estará na sua intimidade, ancorando a sua fé diante da necessidade que ela tem, ao tocar em Ti nessa noite. E as suas virtudes estará cobrindo ela, estará, aleluia, adentrando o lar dela, adentrando a família dela, a vida dela, de modo que o Senhor, nesse caminho, estará criado pelo um social onde a igreja do Senhor se estabelece, ainda que haja os dados inflamados de Satanás tentando migrar a fé dela, mas eu quero crer que o Senhor vai estar revestindo ela com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com a couraça da justiça. Aleluia, glória a Deus. E estará fazendo notória a manifestação do teu poder na vida dela, de modo a fazê-la levantar para destruir gigantes. E tornar notório que o Deus na vida dela é o Deus que tudo pode, o Deus do impossível, que será glorificado na vida dela. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por fazer essa live nesta noite. E louvo o teu santo nome, pedindo, Senhor, que o Senhor nos guarde em nosso lar com a paz que excede todo entendimento, com a comunhão que vem do Senhor.
De modo, a Deus, que o Senhor venha fazer abençoado o nosso lar, nossa família, nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Alcançando com isso também, com essas bênçãos e virtudes, o vizinho da nossa esquerda, o vizinho da nossa direita, o vizinho da frente, o vizinho dos fundos, os vizinhos das tangentes, os que estão abaixo ou acima, estão mais próximos ou mais distantes, e de modo semelhante deles para aqueles que também se posicionam nas mesmas direções, onde o Senhor seja o centro e o governo da vida deles, a desfazer toda obra do mal, a mover todo ponto de aderência com as obras infrutíferas das trevas. Aleluia. Linkando, ó Pai, essa alma, a videira verdadeira que é Cristo, de modo a ancorar o teu reino e canalizar todo o bem, toda a virtude do teu Espírito Santo para a vida dela, para que ela venha de frutos de, aleluia, glória a Deus, frutos de arrependimento e frutos abundantes, para que Deus seja glorificado plenamente na vida dela e que ela glorifique somente o teu nome, ó Deus, o teu nome, Jesus Cristo. Assim seja. Visita, ó Pai, o lar de cada um e nos permite estar sempre aqui buscando a tua presença. E tu faça notório, Deus, também diante do Senhor, o projeto do Ministério Batista Universal e todos os projetos que o Senhor permitiu desenvolver, Pai, me permitiu desenvolver para agregar a este ministério. Em nome de Jesus, o projeto Cidade do Monte. Toma em tuas mãos, se eu posso enviar pessoas que venham verdadeiramente me permitir desenvolver todos os princípios, ó Deus, todas as bases que vão ramificar, ó Pai, para as famílias, para o social, o Senhor estará não só desenvolvendo discipulado, mas também trazendo a cura, fazendo com que esse ministério também esteja sob um monte, seja edificado, ó Pai, aleluia, sob um monte de santidade, porque não pode se esconder, aleluia, a cidade edificada sob um monte, nem se acende uma luz para deixar debaixo do velador. Que o Senhor seja essa luz, que o Senhor seja essa cidade, em nome de Jesus, e que haja cura, que haja liberdade, que haja salvação, porque em Ele há cura, há remédio, e que haja remédio sempre, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a você pela oportunidade de estar me ouvindo, né, diante desse trabalho ministerial, e por você estar participando também. E assim que Deus permitir novamente, convido você novamente, né? Você sempre você já está convidado, né? E participar novamente sempre que possível, né? Geralmente eu faço esse trabalho na parte da manhã ou na parte da tarde, alguns dias das semanas. E eu quero deixar o meu convite aqui expresso para que você, né, usando a sua liberdade, tenha também aí, né, mediante a sua disponibilidade, né, o interesse de poder estar participando, e que Deus, mediante essa ação também, venha visitar o teu lar e fazer cumprir todas as virtudes que são necessárias, né, a sua provisão em Cristo e sua comunhão com Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.